Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos meditar hoje na palavra do Senhor a respeito de provações, a respeito de algumas provações provocadas. Quando os filhos desobedecem aos pais, quando os cidadãos quebrantam a lei, quando os profissionais descuidam da segurança na sua profissão e existem profissões de alto risco. Quando as pessoas descuidam naquilo que deveriam ter muito critério, a segurança no trabalho, a questão do vestimentas, a proteção. Nós estamos vivendo essa experiência terrível da pandemia, as pessoas que negligenciam os critérios dos protocolos aí orientados, que nós não sabemos até quando ou até que ponto isso funciona, mas não levar isso em consideração também é um risco. Então, nós vamos aprender na palavra de Deus sobre provações provocadas, dificuldades que o próprio homem cria e cria para si. Nós vamos aprender aqui no capítulo 32 do profeta Isaías, os versículos 13 até o versículo 18 para a nossa meditação. É um período que é descrito como uma época de muito sofrimento para o povo de Deus, mas foi um sofrimento provocado pelo bem-estar. As pessoas prosperaram muito na época do rei Uzias, na época do rei Ezequias, houve muita prosperidade e houve uma coisa parecida com os dias de hoje, um afastamento, uma negligência. Aqueles que foram, digamos, se fazendo, foram se tornando indiferentes com a obra de Deus. Então, o contexto você pode ver sozinho, mas eu quero falar sobre esta provação. Isaías 32, 13. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará. As fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado como um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E os efeitos da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e de descanso. Louvado seja Deus. Uma situação descrita em dois tempos. O povo havia prosperado, o reino havia prosperado, e a indiferença bateu. Muitos ficaram indiferentes, ficaram ricos, esqueceram de que era uma nação com compromisso espiritual, a nação santa, que tinha uma aliança, e esta aliança tinha os seus, digamos, os seus critérios, suas cláusulas. E houve uma negligência grande. Uma negligência grande. Não está escrito na Bíblia, mas segundo as tradições da época, o próprio profeta Isaías tinha sido executado por eles. Porque, apesar de ser um homem importante, o Isaías era um homem da família real,
mas ele estava destoando, ele estava sendo, digamos, muito rude, muito exigente, ele era realmente muito crítico. Era assim que condenavam um profeta. E, se tratando de um homem tão crítico, ele não era bem-vindo, não era uma pessoa do povo, se tornara um indivíduo que desejava mal ao povo. É a compreensão do ímpio. Quando se fala a verdade de Deus, o ímpio pensa que a gente está desejando mal. Mas não é, é a palavra de Deus. Então, este profeta profetizou que haveria uma provação muito grande, provocada por esta indiferença, por este mal que eles mesmos semearam, e haveria morte, haveria guerra, haveria a ocupação de estrangeiros e a cidade seria abandonada em parte, teria bairros inteiros desabitados, coisas assim. E aqui diz, sobre a terra do meu povo. É interessante, Deus tinha dado esta terra. Deus tinha dado, prometeu e cumpriu. E aqui, pelo Espírito Santo, o profeta diz, a terra do meu povo. Sobre a terra do meu povo vai crescer espinheiro e sarça. Na cidade, espinheiro e sarça, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que vive em festas, cidade jubilosa, porque os palácios serão abandonados. Isto aconteceu depois, menos de 200 anos depois deste profeta, menos de 200 anos depois desta profecia. A cidade será abandonada, os palácios serão abandonados, a multidão da cidade deixará de existir. O movimento, a movimentação, deixará de existir e as fortificações e as torres servirão de abrigo para animais. Jumentos monteses pastando onde havia praças. Os rebanhos pastando onde era habitado, onde tinha palácio. E, como sempre, há um fio de esperança. A profecia, a exortação, ela visa uma correção. Aí o versículo 15 diz, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do céu, lá do alto, sobre o deserto. E o deserto se tornará como um campo fértil novamente. E o campo fértil será reputado como um bosque. E a injustiça vai ser corrigida. Aquela injustiça que provocou o abandono, a destruição, a morte dos filhos do rei, o rei ser aprisionado, ter os olhos vazados, como aconteceu. Isto vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. A cidade vai ficar abandonada, os palácios vão ficar abandonados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto florescerá, então o campo fértil será reputado como um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará ali também, no campo fértil. E o efeito da justiça será paz. Novamente haverá paz. Será paz, o efeito da justiça. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo, o versículo 13 diz, o meu povo vai deixar de ter alegria. E aqui diz, e o meu povo
habitará em morada de paz e em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Um contraste glorioso. Aqui você vê 3 tempos: o tempo da provação provocada, o tempo da visita do Altíssimo, quando o Espírito for derramado novamente para a restauração do povo, e o resultado da conversão, um povo tranquilo, habitando seguro, e tudo porque houve correção de rumos. Não existe em Deus nenhum desejo de punir. Não existe no nosso Senhor nenhum desejo de oprimir, de punir. Ele não é assim. Agora, quando Ele prova, quando provocamos o Senhor, a provação vem, até que haja correção. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e a gente possa guardar no nosso coração a instrução. Sempre haverá um fio de esperança, sempre haverá uma luz, mesmo que a noite seja escura. Sempre haverá uma luz. Bendito Deus. Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Abençoa meus irmãos, dá graça, dá a Tua proteção, a Tua bênção, e nos ensina, Senhor, a esperar na Tua misericórdia e bondade. Nos dá, meu Senhor, a graça e a prudência, Pai, para não provocar, para não semear semente que venha produzir fruto danoso, fruto amargoso, fruto que venha, Senhor, ferir a nossa vida, nossa família, nossos lares, nossa igreja. Ó Deus, nos dá graça para prosperar na Tua presença e receber o orvalho do céu, o Espírito de Deus, até que venha sobre nós o auxílio do alto. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia. Vamos continuar assim na presença de Deus. Ele está conosco. Amém.